e também saudá-los na paz do nosso Senhor. Ressuscitou nesse dia comemorado da Páscoa. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos louvar a Deus, vamos exaltar ao nome do Senhor. O Salmo 54 vai dizer: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Então vamos orar neste momento, onde tantos nossos irmãos também estão viajando neste feriadão, mas nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus, dar o nosso culto, dar o nosso melhor. Então nós vamos orar, vamos interceder por essas pessoas que estão viajando, que estão passeando nos parentes, enfim, tirando uns dias de folga. Que o Espírito Santo de Deus que está neste lugar possa estar com essas pessoas, guardando e protegendo. Amém? Pai, nós, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este dia, por esta oportunidade, pela presença do teu Espírito Santo no nosso meio. Que esse Santo Espírito de Deus que se encontra aqui também acompanhe, alcance essas pessoas que estão na estrada, que estão passeando, que estão viajando. Que o Espírito Santo de Deus, com a mão poderosa do Senhor, esteja sobre essas vidas, guardando e protegendo. As pessoas também que nos assistem na live, Pai, possam ser alcançadas pela misericórdia e o poder de Deus. E nós que estamos aqui, Deus, para dar o nosso culto, dar a nossa adoração, que o Senhor possa receber nesta noite, Pai. Aqui estão os verdadeiros adoradores que o Pai assim espera, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que o Senhor receba no dia de hoje o nosso louvor, receba as nossas orações, e dos seus santos átrios celestiais sejam derramada bênção poderosa do poder do Espírito Santo para trazer transformação às nossas vidas, às nossas almas. Que o Santo Espírito de Deus que está nesse lugar venha repreender todo espírito contrário, todo espírito de perturbação, de inquietação, todo espírito que não seja do Espírito Santo de Deus, nós repreendemos agora, porque nós estamos aqui servindo a um Deus vivo, o Deus ressuscitado, a qual eu clamei no Salmo 54, que salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, de todas as armadilhas, tudo que o mundo tenta colocar, Pai, no teu lugar, que nós viemos repreender, porque Tu és o único, Tu és o Altíssimo, Tu és o poderoso, a qual nós louvamos, Te adoramos e damos e rendemos o nosso louvor de adoração e agradecimento por mais este dia, por poder estar aqui, por Deus ter permitido que nós viemos a este lugar. Que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês, que o Espírito Santo nos guie nessa caminhada, nesse dia, nesse culto, na Tua presença, Senhor. Agora nós vamos louvar. Abra suas vozes, louve a Deus, louve ao Senhor de todo o coração. Glória a Deus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? O louvor é para o Senhor, então louve a Deus, aleluia. 15 da harpa. Cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar tão pobre
aplaudir ao Senhor, que foi Ele quem morreu na cruz para que hoje nós estivéssemos aqui comemorando, né, o dia da Páscoa, o dia da ressurreição daquele que morreu por nós. Mas Ele vive, Ele está aqui, Ele está no nosso meio. Ali estava morto o Salvador. Senhor, lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Vamos, aleluia, vamos, aleluia, vamos, aleluia, o Cordeiro venceu. Vamos, aleluia, vamos, aleluia, vamos, aleluia, o Cordeiro venceu. Vamos, aleluia, vamos, aleluia, vamos, aleluia, o Cordeiro
para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, mais uma vez, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Aplausos, Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Ele ressuscitou e Ele vive. E essa é a nossa fé. Essa é a nossa esperança de um dia ver o exaltado entre as nações, exaltado lá do sepulcro onde Ele foi humilhado, mas Deus o exaltou. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por mais um dia estar aqui, Senhor, comemorando o teu avivamento novamente, porque tu está vivo entre nós, Pai. Que seja, Senhor, feita a tua vontade, Pai, que nós podemos te seguir, Senhor, porque tu vivo está, com toda certeza, Pai, e logo voltará para nos buscar. Então eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos continuar de pé? Vou colocar a música aqui para a gente louvar juntos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Sua doce voz que me guia pelo fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, meu amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade
me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. E que bondade, né? De entregar seu único filho por nós em uma cruz. Que amor. Imagine você entregar o seu bem mais precioso em prol de um mundo, em prol de pessoas que muitas das vezes não vai olhar com amor, né? Mas ele tem um amor imensurável. Não há amor maior neste mundo do que o amor dele. Ele é fiel. Glória a Deus. Aleluia.
Então, igreja, é tempo de buscarmos a Ele, para encontrarmos face a face com Ele. Aleluias. Entregue-se ao Senhor. Lembre do seu sacrifício na cruz. Foi por mim, foi por ti, foi por todos nós. Então aproveite, irmão. Vença as lutas, entregue-se às batalhas e continue marchando. Nada que a gente passa aqui se compara com o sofrimento que Ele teve por nós naquela cruz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quiserem assentar, por gentileza? E as crianças que venham aqui à frente, nós vamos orar. A professorinha já está lá, né? Então vocês onde estão mesmo, estendam as vossas mãos sobre esses pequenos. Senhor Jesus, aqui estão essas crianças diante deste altar. Daqui a alguns anos elas serão os adultos, como nós nos dias de hoje. E elas estarão à frente de autoridades eclesiais na obra do Senhor. Por isso nós oramos que o Espírito Santo de Deus possa estar presente nesse dia, lá na escolinha delas, onde elas vão ter uma lição importante dentro daquilo que Deus tem preparado na sua palavra, que elas possam receber por parte do Espírito Santo esta mensagem. Usar a professora, a qual nós abençoamos também, para que ela possa ser a condução, possa ser a boca de Deus no meio dessas crianças, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Pode ir lá para baixo. A Leandra acompanha eles ali, a Leandra ou o Josafá, para elas descerem lá. Eu quero dar alguns avisos de praxe, né? Como eu já falei antes, muita gente está, né, viajando hoje, também não estão aqui presente, mas enfim, talvez alcance eles também. Quero dar boas-vindas ao casal, né? Não sei se é a primeira vez, mas se são, aqui é a casa do Pai, tá? Se sintam abraçados por esse povo que quer morar no céu. Nosso maior objetivo é marchar com Jesus, para um dia chegar as promessas que nós temos, né, que Deus nos deixa na sua palavra. Então sintam-se abraçados, sintam-se bem-vindos. A casa é do Pai, então é de vocês também, tá bom, queridos? Os avisos da semana, nas terças-feiras nós temos oração. Pode baixar um pouquinho o fundo só. Nas quintas-feiras nós temos oração às 19h30, né, onde nós dobramos os nossos joelhos e nós colocamos aqui, né, oração e intercessão por tantas que são, né, as causas, tantas que são as necessidades da nossa intercessão. Mas é pelas famílias, é pelo bairro, pela nação, pelas almas, né, do mundo inteiro, pelas autoridades, né, para que elas venham ser guiadas pelo Espírito de Deus, o Espírito da verdade, né, o Espírito que liberta as pessoas do mau caminho. Então isso nós oramos para que essas pessoas, essas autoridades, elas possam ter a direção do Espírito Santo de Deus, né? Oramos por Israel, né? Enfim, por tantas que são as coisas que nós temos que orar. Estamos aqui então às 19h30, né? Nas terças-feiras. Nas quintas-feiras, culto de oração e propósito. Também é muito importante, nós apresentamos aqui a Deus os nossos propósitos, né? E se a misericórdia de Deus for grande o suficiente, nós vamos ser abençoados, né? Nós vamos ter a nossa vitória, vamos dizer assim. Nós temos a nossa conquista espiritual. Mas é tudo pela bondade de Deus, como foi louvado hoje, né? Só a bondade de Deus para nos alcançar, só a bondade de Deus para nos libertar, só a bondade de Deus para nos conduzir. Então, é isso que nós apresentamos, né, em propósito a Deus, tudo aquilo que
for bom para nós, que Deus nos dê. Porque às vezes nós pedimos coisas que não são agradáveis, nem a nós. Nós achamos que são. Mas Deus, que conhece, sonda os corações, sabe das nossas necessidades, Ele sabe o que é bom e o que não é. E Ele, com tanto amor que Ele tem coisas que nós oramos e não recebemos. Um dia nós vamos entender. Mas estamos aqui, apresentando a Deus, se for a bondade dEle, a misericórdia, é a confiança que nós temos, como fala lá em 1 João 5,14, é a confiança que nós temos. Se Deus quiser nos abençoar, nós vamos receber. E nos domingos de praxe, nesse horário, às 19 horas, que nós nos encontramos nesta noite, neste lugar. Então, seriam esses, acho que os avisos, O outro aviso depois eu vou deixar para você, a hora que você estiver aqui fazendo a oferta, sobre o que você quer falar ali, eu não vou falar agora. Mais alguma coisa não, Então, vou trazer uma mensagem também aqui que Deus me tocou no coração, sobre a ressurreição. O texto bíblico está lá em Mateus 28. Mateus 28, versículo 1 até ao 9. A minha versão diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele já jazia, e vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, e ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. E as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. E de repente Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então, para quem crê na palavra, essa é uma mensagem muito concreta, daquilo que a Bíblia fala, que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E assim a palavra se cumpriu. Então nós, como caminhamos pela fé, é a maior forma de, como é que eu vou dizer assim, para reforçar a nossa fé, irmão Jô, é saber que Jesus ressuscitou. Que as promessas, elas estão latentes, elas estão acontecendo. Tudo que a Bíblia relatou, em certo tempo, conforme a determinação de Deus, ela vem acontecendo. E uma delas era a vinda do Messias à terra. O Messias seria o nosso Salvador. Embora que veio para os seus, diz a Bíblia, mas os seus assim não aceitaram. Tanto é que o condenaram à morte. Levaram a cruz, que seria o fim mais cruel, a morte mais cruel, porque nesta morte, a morte de cruz, ela chega a um estado, ela é aprisionada pelos seus braços, pela impossibilidade de se mover, ela chega ao estágio máximo da sua dor e da sua fragilidade, em saber que dali para frente só Deus. Então às vezes nós passamos por situações também no nosso dia a dia, trazendo para o nosso mundo, para as nossas realidades, para a nossa
vivência e convivência aqui na terra com as pessoas que nós estamos, né? Como pessoas e com as pessoas. Tem situações que não existe mais poder nas nossas mãos, não há mais forças nas nossas mãos. Jesus teve que passar por isso, porque se tivesse sido de repente de outra forma de morte, não seria uma morte tão espetacular ao ponto de ele estar crucificado e não poder nem sequer se mover. Diz que a respiração ela vai fechando, ela vai trancando de uma forma tão exaustiva, ao ponto que tudo vai se acabar. Que não tem pessoa pregada na cruz, presa. É o limite máximo que o ser humano possa chegar. E Jesus se submeteu a isso, para que pudesse hoje trazer esse testemunho, né, de uma morte cruel, mas uma ressurreição fiel. Aleluia! Deus foi fiel, Deus cumpriu dentro daquilo que Ele prometeu. Então eu vejo assim como é o evento central da fé cristã, a ressurreição dos mortos. Ressurreição nada mais significa que a volta da vida, ou a volta à vida depois da morte. Então o que significa a ressurreição? Ela significa a volta à vida, ou da vida, conforme a gente poder querer contemplar, depois da morte. Foi aquilo que Jesus passou. E a Páscoa, para nós, a gente sabe que a Páscoa ela muda de dia conforme o calendário, mas a nossa fé não muda. Nós acompanhamos essas datas festivas, a Semana Santa, enfim, mas a nossa fé não muda, porque nós cremos piamente naquilo que Deus fala. Nós acreditamos justamente nisso, na ressurreição das nossas almas. Um dia nós vamos passar daqui e nós vamos ressurgir entre os mortos para viver uma vida eterna, na eternidade com o Senhor. Então a Páscoa é uma data, vamos dizer, para nós cristãos, com maior significado. Não por ser aquele dia, mas pelo sentido espiritual daquilo que aconteceu, está para acontecer um dia conosco também. Então isso nos leva a crer que a morte, vamos supor, da carne, do nosso corpo, é apenas uma passagem, é apenas um estágio que nós passamos, primeiramente aqui na terra como vida, depois a morte da carne para a ressurreição um dia da nossa alma. Então é muito importante que nós venhamos sempre estar firmado nisso. Saber que isso aqui, essa carne que nós vemos aqui é tudo passageiro, mas aquilo que nós fizemos, que fica registrado nos átrios celestiais, é que vai um dia dar a nós o poder de ressurgir dos mortos, pela mão de Deus. Então isso está no nosso alcance, está nas nossas mãos, nas nossas atitudes, nas nossas posturas, dentro daquilo que nós nos colocamos e nos prostramos e postamos diante das circunstâncias, principalmente diante de Deus, daquilo que nós venhamos fazer para agradar e fazer a vontade de Deus. Então a vida, ela é apenas uma passagem, e nos dá uma diretriz do que nós venceremos a morte. A morte será vencida, a luz vencerá as trevas. Aquilo que parecia ser impossível para os que não têm fé, para nós vai ser possível. A nossa fé é que nos vai levar à eternidade. Então nós temos que crer na vitória da vida sobre a morte, crer na vitória da luz sobre as trevas. É para nós, para o nosso tempo, é a nossa hora, é a hora de nós fazermos a nossa parte, de fazer com que nós venhamos cada dia conseguir mais uma pedrinha, vamos dizer, na nossa coroa, que seria a nossa salvação. Então com a remissão dos pecados lá na cruz, pelo sacrifício de Jesus,
O sangue de Jesus que nos leva ao ápice, o ponto mais alto, que é a vida eterna. Então é isso que nós esperamos. Se Jesus ressuscitou entre os mortos, e Ele veio para nos ensinar esse caminho, Ele veio para nos direcionar nesse caminho, eu creio, e você também crê, nesse poder da vida eterna, nessa passagem pela vida aqui na terra, mas futuramente com Deus, uma vida eterna. Então nosso acesso à eternidade com o Pai ficou restabelecida. Por que restabelecida? Ela um dia tinha sido estabelecida, quando Adão e Eva estavam na terra. Mas pelo pecado nos separou de Deus. E Jesus reestabeleceu esse contato. Ele restabeleceu a nossa eternidade com Deus. Aleluia. Então todos os milagres, falando assim, todos os milagres vividos quando Jesus estava... Obrigado, irmão. Todos os milagres que os discípulos viram quando Jesus esteve nos seus 3 anos de ministério na terra, foram menos importantes como o milagre da ressurreição. Por que eu digo isso? Porque até certo ponto eles não acreditavam nem na ressurreição de Cristo. Cristo pregou aqueles 3 anos a eles que iria passar por isso, fez muitos milagres, eles viram grandes episódios relacionados na Bíblia, resultando em bênção, em milagre, em poder de Deus na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nada se comparou ao grande milagre da salvação. E por que eu trago essa referência? Porque a partir daquele momento, os discípulos perderam todo o medo. Eles criaram uma coragem tão grande que eles não tinham mais medo de enfrentar a realidade. Tanto é que muitos foram mortos de uma forma cruel, mas eles não se importavam mais pela vida na terra, mas eles se importavam pela vida no céu. Aqueles milagres todos que Jesus fez, que curou cego, fez cego enxergar, curou doentes, expulsou demônios, não chegou nem perto do milagre da salvação, porque a partir daquele momento, a mentalidade deles mudou. E essa mentalidade nossa tem que mudar a partir do momento que nós conhecemos Jesus, conhecemos essas verdades espirituais. Nós não podemos mais ser os mesmos que antes, porque nós vimos esses milagres pela palavra de Deus acontecer, em especial o milagre da salvação, o milagre da ressurreição. Isso nos deve dar uma sustentabilidade tão forte que nós não venhamos mais ter medo de enfrentar qual que seja a situação que venha ao nosso encontro. Isso tem que trazer, como a palavra diz, essa paz dentro do nosso coração que excede todo entendimento. Se vier dificuldade, se vier luta, não mais nos importa. Mas nós temos Jesus que morreu por nós e ressuscitou ao 3º dia para que nós viéssemos crer nesse milagre, como os discípulos assim creram e mudaram as suas vidas, mudaram a sua forma de pensar e viver. Uns foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram para a espada, outros foram cortados no meio, enfim, foram as mortes mais cruéis, mas eles não se importavam. Podia chegar e dizer: tu conheces Jesus, tu serves Jesus, nós vamos te matar, nós vamos tirar a tua vida se tu firmar. Pode tirar. Essa era a certeza que eles tinham, porque se eles morressem aqui, eles estariam com Jesus para a eternidade. Então nós não podemos vacilar, titubear em 2 pensamentos mais. Nosso centro tem que estar focado em Jesus. A nossa salvação não pode ser trocada por nada, mas focada naquele que deu a vida por mim e por você, que veio a essa terra para transformar os nossos corações, e que nós venhamos ser transformados. Por isso que Romanos 10, ele vai dizer: mas o que ela diz, a palavra, está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou. Então nós vimos que a ressuscitação vem de Deus.
Deus ressuscitou o seu próprio Filho e ressuscitará a mim e você se nós confessarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Então essa deve ser a nossa base mais forte. O propósito maior nessa terra é um dia estar com Jesus. Por isso nós professamos a nossa fé e cremos, né? Temos que continuar crendo todos os dias até o final da nossa vida. Por quê? Porque o que nos atrai, porque você não é atraído pelo que deseja, mas aquilo que você atrai e procura, você consegue, aquilo você conquista. Então nós temos que procurar a conquistar aquilo que está preparado para nós, que Jesus já veio, fez o seu papel, fez a sua história, agora eu faço a minha história e você faz a sua história para a salvação. Amém? Então seria essa breve palavra aqui, né? Porque hoje a palavra vai estar presbítero Alain, mas eu queria contribuir com algo também sobre a nossa salvação e sobre a ressurreição de Cristo. Passo para o irmão, nosso diácono, irmão Jô, para ele fazer aqui também a oferta, e ele tem algo para falar aqui sobre, né, o encontro de junho, no dia dos, né, na semana do Dia dos Namorados. Uma boa noite na gloriosa paz do Senhor. Quero agradecer para o pastor pela oportunidade e me veio no coração de dizer também que Ele é o único Salvador, pelo fato de que a gente vai e escuta as pessoas falar: em tal lugar do mundo está enterrado tal pessoas, restos mortais. Em tal lugar de tal cemitério está os restos mortais dessa pessoa, daquela outra. E do nosso único Salvador, o que a gente fala, Ele ressuscitou. Ele é o único, então. Amém? Irmãos, eu quero fazer um convite especial aos casais. Quero começar com esses convites especiais para os casais, que a gente vai fazer em junho. E não temos a data bem correta ainda, porque nós vamos ainda alinhar isso. Mas o que nós queremos fazer? Um investimento na vida de cada um. Cada casal vai investir no seu casamento, ou vai investir no seu cônjuge de presente, entendeu? R$60. Vai fazer um investimento de R$60 por pessoa, ou também vai fazer esse investimento na vida de um casal de amigo que quer ver a mudança, quer ver a transformação. Mas a gente vai fazer esse investimento para quê? Para tirar um momento único, um momento de nós podermos estar alimentando o cônjuge, de nós pegar e valorizar a quem está do nosso lado. Para nós fazer o quê? Mas para nós comemorarmos o Dia dos Namorados. Então nós vamos fazer esse investimento. Eu digo para vocês, se preparem, nós vamos decidir a data certa. Vai ser maravilhoso, vai ter palavra, nós vamos se divertir, nós vamos brincar e nós vamos sair de lá renovado a vida em casal. E digo mais, aos casais que querem ir, se preparem, que lá nós vamos apresentar o que nós temos aí o resto do ano para nós alimentarmos a vida de casal. Porque o melhor investimento que nós podemos fazer é investir em nós, casais. Porque se nós estivermos bem investidos, nós vamos poder investir no reino dos céus. E podemos investir na nossa casa, que a nossa casa está aqui. Nós somos filhos de Deus, então aqui é a nossa casa. Amém? Eu queria voltar na palavra do trabalho de oferta. E podemos abrir uma Bíblia em Malaquias 3, o versículo 10. Malaquias 3, versículo 10. Amém?
que diz assim: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Amigos, irmãos, essa palavra que já foi lida muitas vezes, e eu venho a tocar nela hoje, e eu perguntei para minha esposa na hora que eu estava lendo, e nós vimos que em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Jesus fala, faça prova de mim, a não ser no que? Nos dízimos e nas ofertas. Pelo fato de que, irmãos? Pelo fato que nós temos que alimentar a casa dele. A casa dele não vai funcionar se nós não estivermos alimentando. Nós combinamos de fazer um encontro de casais aqui na igreja, por exemplo, dar um exemplo, e combinamos o horário de chegar aqui. E quando nós chegamos aqui, vamos entrar e o irmão vai lá e bate na tomada para acender a luz. Mas será que não tem energia hoje? Né? Será que não tem que fazer no escuro? E a gente olha para o lado da rua lá e vê que as luzes dos postes estão acesas. E a gente vai ver então que o talão da luz não foi pago. Então tudo que está aqui, a cadeira que a gente senta, esse microfone que a gente está falando, tudo que está aqui, depende do que? Das nossas ofertas e os nossos dízimos. Então que nessa noite a gente pode ser tocado e ver que nada nessa vida nós não conseguimos fazer crescer o nosso reino se não formos com as ofertas. A quem puder ofertar, que venha aqui à frente no gasofilácio, faz a sua oferta de coração, e a quem não puder ofertar, também que oferta seu coração. Amém? Vamos orar pela oferta. Senhor Jesus, nessa noite eu quero te agradecer pelo que tu vem colocar na minha boca, que realmente nós temos que estar alimentando a sua casa, Pai, pois aqui é a nossa casa também, Senhor. Senhor, que eu quero dizer para ti também que toca o coração dos casais, que nós viemos trazer hoje a primeira vez que nós vamos alimentar e vamos investir no nosso casamento. Eu creio que o Senhor já tem tudo preparado, o que nós vamos trazer para esses casais, o que o Senhor vai trabalhar na vida deles, que nós vamos lá no íntimo de cada um poder se renovar, como se fosse o primeiro dia que a gente tivesse se encontrado, Senhor. O Senhor que fez tudo isso, o Senhor que marcou o nosso primeiro encontro, Pai, e o Senhor vai marcar esse encontro para nós renovar também. Abençoa cada um que vai ofertar nessa noite, que seus celeiros ficam sempre cheios. A quem não puder, abençoa a sua vida também, o seu retorno à sua casa. A quem não pôde vir, Pai, abençoa suas vidas e suas famílias, Pai, que eles também há de não faltar nada na vida deles. E as pessoas que não estão aqui ainda também há de faltar nada também, Pai, mas que eles possam ser tocados, de vir escutar a Tua palavra e ser tocado no fundo do seu coração. Em Teu nome maravilhoso eu peço. Muito obrigado, Pai, por ter morrido por nós e ressuscitado para mostrar que o Senhor é Pai, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é tudo em nossas vidas. Amém. Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é.
Eu sou falha e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequena, Ele tão grande é. Eu sou falha e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, Jesus. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia. É isso mesmo, né? Muitas vezes nós somos arrogantes, né? Nós achamos que somos donos dos nossos próprios narizes, vamos dizer assim. Somos donos, né, daquilo que Deus nos deixa como mordomos para administrar, para cuidar. Mas tudo é dele, né? Tudo é feito por Ele e para Ele. São todas as coisas. Amém. Convido o presbítero Alain para vir aqui. Ele vai trazer a mensagem nesta noite. Eu convido, né, a igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar, interceder. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do Teu Filho, Teu servo, nas Suas mãos. Que o Espírito Santo de Deus, que permeia, que está aqui no meio de nós, possa entrar no seu coração, na sua mente, nos seus lábios, para proferir a essa igreja a vontade de Deus, a palavra de Deus. Que Ele possa ser um canal para alimentar as nossas almas, edificar a nossa fé, edificar a igreja do Senhor aqui na terra. Espírito Santo de Deus, usa Ele, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Pode sentar. Jesus, em Tua presença
reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que o separava já não separa mais. Aleluia. Jesus. Agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar. Oh, Jesus, toma conta, Pai. Aleluias. O louvor que é devido, estamos nós aqui, só pra te adorar. Aleluia. O louvor estamos nós aqui. Aleluias, glória a Deus. Estou feliz porque já sinto grandemente a presença de Deus. Glória a Deus. Hoje é um dia de Páscoa, uma data, obrigado, já com tema próprio, né? Já foi falado uma grande parte aqui já. Mas eu sei que hoje você vai sair daqui uma pessoa que não vai ter mais dúvidas sobre Páscoa. O texto base vai estar em João 11, 25, o Evangelho de João, capítulo 11, 25, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Bebê, essa aqui está mais morna por enquanto. Aleluia. Irmãos, Páscoa é o nosso tema, só que é Páscoa e os seus significados. Porque, como Natal, houve uma forma de uma mídia poder disfarçar um pouco a origem. A Páscoa também. O Natal foca muito em Papai Noel, alguma coisa, e esquece o verdadeiro sentido. E a Páscoa também não foi diferente. Tenta modificar um pouco para que as nossas crianças, as pessoas não conheçam o verdadeiro sentido da Páscoa. Páscoa significa, da origem hebraica, passagem. E quando hoje nós falamos de Páscoa, o que vem na nossa mente sempre? As crianças, coelhinho da Páscoa ou vinho de chocolate. É ou não é? No século XVI, a Alemanha criou o coelhinho da Páscoa. No século XIX, os Estados Unidos pegou aquilo como regra e implantou no mundo todo. E se você prestar bem atenção, o coelho da Páscoa, coelho nem bota para começar. Não é isso? Então onde que veio isso? Coelhinho da Páscoa, ovo da Páscoa. Olha como que é os deuses pagãos entrando, tentando tirar o foco. Diz a história que existia uma ave muito bonita, uma ave
ave colorida que tinha muitos ovos coloridos. E essa ave, por um certo tempo, ela brigou com outro animal. Ficou ferida, estava prestes a morrer. Aí veio uma deusa, sentiu pena daquela ave e pegou a alma daquela ave e colocou na coelha que estava morta, tentando ajudar os dois. Aí, essa coelha, essa ave no corpo da coelha ficou muito grata. E uma vez por ano ela colocava ovos coloridos e levava para a deusa como gratidão. Aí está a origem do coelho da Páscoa. Mas nós cristãos temos que ensinar aos nossos filhos o que é Páscoa de verdade. Nada contra dar presentes nessa data, nada contra dar ovo de chocolate. É uma data onde geralmente as famílias se reúnem e trocam presentes, as crianças amam, mas desde que ensine a verdade. A criança tem que saber a verdade, porque a Bíblia nos orienta a ensinar as crianças para que quando ela crescer, ela não se perca. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós vamos para a Bíblia. A Bíblia diz lá no Êxodo, no capítulo 1, que houve um rei que não conhecia a José. E esse rei, com o passar do tempo, notou que os israelitas eram uma grande multidão. E aquele rei, temendo a rebelião, aumentou a carga de trabalho para aquele povo grandemente. A tanto daquele povo não querer mais viver, desgostar da própria vida. Esta é a estratégia do rei. A Páscoa simboliza também justiça divina. A Páscoa também representa amor e vitória. E como eu vou falar de justiça nessa passagem aqui, é para nós chegar na primeira Páscoa, até nós chegar na Páscoa que nós comemoramos hoje. O rei tinha aumentado a carga. Com o passar do tempo, aquele rei ainda preocupado, ele dá uma ordem: matamos as crianças. Vamos diminuir o povo, a população, gerações. Toda criança, menino que nascesse, ia ser jogada num rio. Porque o povo do Egito adorava vários deuses. Inclusive o Nilo, um rei, era um deus para eles. Em sacrifício a esse deus Nilo, o rio Nilo, eles jogavam as crianças nesse rio. Imagina a dor dos israelitas nessa época, vendo seus filhos lançados no rio, o choro das mães, os pais, vendo os filhos sendo arrancados pelos soldados e fazendo uma barbaridade dessa. Deus salva uma criança, que nós já conhecemos a história, ou talvez, nem sei se todos conhecem, mas Deus salvou uma criança com o nome de Moisés. Essa criança foi criada pelo próprio rei no Egito. Essa criança cresceu. Essa criança descobriu que ela não era do povo onde ela foi criada, que ela era do povo hebreu, do povo de Israel. E num determinado momento, ela começou a ter conflitos na sua vida. Ela não conseguia mais suportar ver aquele povo sendo maltratado, espancado pelo povo do Egito. E ele interviu num momento, matando um soldado, e fugiu para o deserto. O que tem a ver isso com Páscoa? Vocês vão entender. Ele passou 40 anos no deserto, amadurecendo, aprendendo cultura nova, porque ele antes tinha uma vida boa num palácio.
Para ele, era tudo o que ele queria. Ele era um príncipe, príncipe do Egito. Agora, ele estava foragido, tendo que trabalhar com animais, mas Deus faz assim. No momento que às vezes nós achamos que estamos fugindo, no momento que às vezes nós achamos que não tem mais solução para os nossos problemas, esse homem estava no monte. De repente ele vê uma sarça pegar fogo. O problema não é ver a sarça pegar fogo. O problema é a sarça não apagar, a sarça não consumir, o fogo não consumir a sarça. Imagina você pegar um capucho de algodão e puxar e colocar fogo, ele não apaga rápido. Assim seria também aquele mato seco. Quando o fogo pega, ele se apaga. Ele observava aquele fogo e o fogo não consumia aquele mato. E de repente ele ouve uma voz no meio daquele fogo. Era a voz do Pai, nosso Deus. E ele tinha um propósito para aquele homem. Aleluia. Da mesma forma que ele tem um propósito para cada um de você que entrou aqui hoje. Você não está aqui hoje por um acaso, porque é um dia de culto. Você está aqui hoje porque Deus te trouxe aqui. E se você quiser e aceitar, você vai sair daqui hoje transformado, cheio da presença de Deus. Aquele homem recebeu a orientação de Deus e falou que através dele, ele ia vingar os deuses do Egito e ia salvar o povo de Israel. Aleluia. Nós conhecemos que Deus é justo. E existe uma lei da semeadura. Aquele povo matou muitos israelitas. Chegou um dia que Deus resolveu agir a favor de Israel. Quando ele chega diante do rei e pede para o rei libertar o seu povo, o rei não aceitou e ali Deus começou a ferir os deuses do Egito com as 10 pragas. A primeira praga nós já lembramos, todo mundo sabe, onde Deus transforma o rio em sangue. E se a gente prestar atenção, por que Deus fez isso? Em sangue. Por que Deus não fez outra coisa? Conjectura minha. Foi nesse rio onde derramaram muito sangue inocente daquelas crianças. E aquele rio vomitou aquele sangue para aquele povo. E eles perceberam Deus ferindo aquele rio com aquele sangue. O inimigo tenta disfarçar, tenta copiar a Deus. Os seus magos conseguiu fazer a mesma coisa ali, com um pedaço, com um pouco de água, para alimentar o coração do rei. Mas Deus começou continuando com aquelas pragas, e ele atingiu os deuses do Egito através de cada praga. Através da rã, que eles adoravam. E assim foi. Se você pegar e estudar sobre isso, você vai ver que as 10 pragas são Deus atingindo a cada Deus daquele povo. Porque Deus não aceita adoração se não for para Ele. Deus não aceita. Aleluia. E agora nós vamos chegar na primeira Páscoa, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. Aleluia. Que é quando Deus lança a 10ª praga. Esse do capítulo 12 diz assim: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Eis este mês, o mês será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro,
segundo a sua casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarás das ovelhas das tuas cabras, o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, pois nas casas em que o comerem. E naquela noite comeram a carne assada no fogo e com os pães asmos, com ervas amargas, e comeram. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fissura. E nada dele deixará até pela manhã, mas que ele fica até pela manhã queimando no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos aos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aqui começou a primeira Páscoa. E se você observar aqui, tem muita semelhança com a Páscoa que nós vamos falar depois. E foi feito conforme Deus ordenara. À meia-noite, o anjo da morte passou naquela terra. As casas que não tinham a marca do sangue, o anjo entrou e matou todo o primogênito daquela nação. Lembra de Deus fazendo a justiça? A lei da semeadura? Pois então, eles não mataram o povo hebreu, os Israel? Pois Deus fez justiça. E houve muito lamento e muito choro naquele dia. E através daquele dia, o povo de Israel conseguiu sair daquela escravidão. O povo de Israel saiu marchando e saiu recebendo tudo o tempo de trabalho como se fosse no dia de hoje, porque eles saíram de lá ricos. Aleluia. Glória a Deus. Até aqui está tudo bem, né, irmão? Glória a Deus. Essa foi, então, instituído a primeira Páscoa. Glória a Deus. Com o passar do tempo, o nosso profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4, 7, ele fala sobre o Cordeiro prometido. O Cordeiro prometido que nós falamos hoje, que o pastor pregou hoje, que é o Jesus Cristo. Ele já tinha previsto o que ia acontecer através da sua profecia. Aleluia. E aqui começa a falar dessa Páscoa que nós comemoramos hoje. A nova Páscoa. A Páscoa de amor, muito amor. Ou senão, o maior amor que existe. O amor que transcendeu um Deus ter que se despir da sua força, do seu poder e vir na terra como um cordeiro, como aquele cordeiro que foi sacrificado na primeira Páscoa. Ele veio aqui para essa missão. Aleluia. A nova Páscoa representa sangue. A nova Páscoa representa cruz. A nova Páscoa representa vitória. Aleluia. E em Mateus 27, no capítulo 45 a 54, diz que foi na cruz
que ele cumpriu todo o seu propósito. Aleluia. Glória a Deus. Com certeza hoje, não sei se vocês tinham todas essas informações, desde o coelho, da Páscoa primeira, como a Páscoa de hoje. João 19:30 diz, e ele falou naquele final, está consumado. E naquele instante onde ele estava na cruz, entregando o seu espírito, ali ele venceu. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. O véu onde representa a separação do homem com Deus. Naquele momento não houve mais necessidade de intercessão. Não houve mais necessidade de matar um animal para pagar o seu pecado, para pagar as suas dívidas. Você agora tem direito de chegar direto ao Pai, direto ao trono e prostrar e falar com Ele. E Ele descerá e responder, aleluias, glória a Deus. E Ele vai te responder conforme está escrito nas Escrituras. Foi ali onde surgiu a segunda Páscoa que nós conhecemos. Glória a Deus. Lucas 24, no capítulo 1, versículo 7, diz da ressurreição, onde se comemora hoje a grande vitória dos cristãos. A maior vitória do cristão foi na ressurreição de Cristo, onde ele nos deu direito de salvação. Não sei se a igreja sabe, ou todos que estão assistindo sabem. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o recebeu. Nós somos enxertados, nós adquirimos esse direito através da cruz. Jesus veio para os seus, as suas descendências. E hoje, eu e você, nós temos o direito de falar, sou filho de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Irmãos, eu estou sentindo aqui que eu preciso fazer uma oração neste momento. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Aleluia. Tem uma pessoa que está precisando de uma oração aqui agora. Eu não sei o que vai acontecer, o que está acontecendo. Ó Espírito Santo, tu sabes que eu sempre dou ouvido à tua voz. Nós paramos neste momento a pregação para atender o teu chamado. Senhor, que tu vai agora para encontro essa pessoa que tu falou comigo, que necessita de uma intercessão. Pai, opera milagre e maravilha nessa vida, Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, o que está acontecendo, mas é alguém que está aqui dentro, Pai. Senhor, vai de encontro, Pai, limpa a mente, tira toda a trava, Senhor. O inimigo tem tentado tirar o foco dessa pessoa, Pai, trazendo a impaciência, trazendo o desfoco. Pai, neste momento eu repreendo o inimigo, sai agora em nome de Jesus, porque a presença do meu Deus está neste lugar. O Espírito Santo anda neste lugar. E eu não aceito o espírito maligno aqui neste lugar, neste momento, e nem em momento algum. Sai agora, espírito maligno, em nome de Jesus. Espírito Santo, toma conta desse corpo neste momento, agora, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, 57, onde aleluia. Eu vou ler essa passagem. Aleluia. 1 Coríntios. Escuta só. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória?
Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, irmãos. Glória a Deus. Onde está a sua morte, agora a tua vitória? Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ele cumpriu, ele consumou a sua vinda aqui na terra. O seu objetivo aqui na terra foi cumprido. Hoje, o inimigo só tenta tirar o foco nosso. O inimigo tenta fazer você desacreditar. Mas nós já fomos vencedor na cruz. É lógico que para ir para o céu você não vai de qualquer maneira, de jeito nenhum. Porque no céu não entra pecado. Aleluia. Glória a Deus. No céu não entra pecado. E é um processo. Deus nos deu direito de vitória. Deus nos deu direito de salvação. Mas você ainda não está lá em cima. E para chegar lá em cima, exige renúncia. Jesus passou por um processo de humilhação. Jesus passou por um processo de dor. E a Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi para o Calvário. Ele se entregou por mim e por ti. A dor que aquele homem passou, porque ele estava em carne e osso como nós. Oh, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Os sinais que está escrito aqui na tua palavra diz, Pai, que tu está tão perto. Está tão perto, Senhor. Só que o amor de muitos esfriaria nesse tempo. Senhor, como eu disse várias vezes, tira tudo se necessário for, mas não tira de mim o teu Espírito Santo, porque eu sei que com ele eu estou seguro e com ele eu vou subir. Aleluia. Lamacala sinim canta lá mais. Inimi calaia sinimi orianta lá canta na mar. Aleluias, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Hoje ele te deu o direito de vitória. E eu te pergunto, nós, ou você, ou eu, já deixou o velho eu? Você já deixou a nova criatura lá na cruz para ser uma criatura nova? Porque se você não fez isso, é necessário morrer para o velho e nascer de novo. E nós fazemos isso levantando a mão e confessamos a Cristo como único e suficiente Salvador. Não tem como pular etapa. Aleluia. Nós conhecemos algumas pessoas que no último momento conseguem ser salvos sem passar por processo de batismo e tal. Mas não confia nisso, não. Não vai confiando que na última hora Jesus me perdoa, eu vou para o céu. Que não é assim. Não é assim. O ladrão na cruz. Lembra dessa passagem? 2 ladrões. Um estava condenando a Jesus, desafiando, desce da cruz, salva-te a ti nós mesmos e tal. E o outro ladrão falou, nós estamos aqui porque merecemos. Mas ele nada fez. E naquele momento, o ladrão, Jesus conhece o coração de cada um. Jesus sabia da sinceridade daquele homem. E naquele momento ele entregou de corpo e alma com sinceridade para Jesus e disse, lembra de mim quando entrastes no teu reino. E aquele ladrão foi salvo, porque a Bíblia diz que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse homem conseguiu ser salvo sem passar por esse processo de ser batizado, para ser discipulado, sabe? É um processo natural que nós passamos hoje aqui. E se você está aqui, eu não sei como está a situação sua com Deus, mas Deus sabe como está a sua situação com Ele. Eu estou aqui apenas como um vaso.
E cada palavra que sai da minha boca vem do céu. Aleluia. É uma Páscoa. É dia de vitória. Páscoa é dia de nós pegar o sangue do Cordeiro que estava na porta, no umbral da porta, e passar na nossa vida, no nosso corpo, porque hoje a casa somos nós. Não existe mais templos feitos por homem onde Deus habita. Deus vem onde está 2 ou 3 reunidos falando em seu nome, mas Ele habita em nós, porque nós somos a casa de Deus hoje. E eu te pergunto, Deus habita onde a casa está suja? Deus habita onde o pecado mora? Aleluia. Temos que consertar a nossa casa. Temos que deixar a casa limpa para o Cordeiro entrar. Para que o Espírito Santo possa habitar. E você, a partir desse dia, você é uma nova criatura em Cristo. A Bíblia diz que onde você entrar, as suas plantas dos pés, o mal tem que sair. Onde você colocar a mão, você pode repreender a morte, você pode repreender os demônios, as enfermidades. Deus nos deu esse poder. E Jesus diz que obras maiores que as dele nós faríamos se tivermos ligado no céu. Porque o único que tem todo o poder é ele. A Bíblia diz que foi-lhe dado todo poder. Não há poder maior. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Cristo morreu por mim. Cristo morreu por você. E hoje nós estamos aqui comemorando a segunda Páscoa. A primeira no Antigo Testamento, na época da lei. Aí Jesus veio e cumpre-se a lei. E diz, está consumado. Hoje, os problemas que nós levamos no dia a dia, se você parar para pensar, meditar, é tão insignificante perto do que espera por você. E a Bíblia diz que os planos de Deus são perfeitos. Cada momento, tudo que passa na sua vida, se você estiver com comunhão, tem um propósito. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu estava indo para o trabalho com aquela pressa atrasada, o pneu furou e eu fiquei ali meia hora trocando aquele pneu. Mal sabe tu que Deus te deu um livramento de acidente lá na frente. Deus age assim. Eu até brinquei com o irmão Levi essa semana, que a irmã operou e ele perdeu 12 quilos nesse processo lá de fazer as coisas. Né? Tá vendo? Através dela, Deus te fez você perder 12 quilos. Porque você estava precisando. Ele falou que estava precisando, que teve aquele negócio daquela cirurgia. Ou seja, irmãos, nas maiores dificuldades que nós passamos, nós temos que enxergar o que Deus tem para nós através daquilo. E você tem que ter discernimento espiritual para saber se não é o inimigo que está lançando. Mas se foi Deus que permitiu acontecer aquilo, tem um propósito maior na frente. Tudo está nas mãos dele. Mas Deus é fiel com quem? Deus é fiel com os que é fiel com ele. Não há prazer na morte do ímpio, disse Jesus. Mas Deus cuida dos seus. E não tem pecado que o sangue de Cristo não apague. Não tem pecado que a cruz não apagou naquele dia. A Bíblia diz que ele levou consigo todo o pecado. A Bíblia diz que ele levou consigo todas as dores. O salário da morte, do pecado, é a morte. Agora, você imagina Jesus recebendo o pecado do mundo naquele corpo. Deus não consegue olhar
para o pecado, porque ele é puro e santo. E naquele momento, se a gente conjecturar, como é que fala? Conjecturar, você observa que na Bíblia, Jesus fala com ele: Pai, por que tu me abandona? Naquele momento, Jesus estava recebendo o pecado do mundo no seu corpo. E Deus olha para baixo e vê Jesus, o seu filho, com o pecado do mundo sobre aquele corpo. Eu imagino que Deus, naquele momento, ele, sabe, a dor de ver o seu filho recebendo o seu pecado, o meu pecado. Irmãos, já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Aquilo não é nada perto do que Jesus passou. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Jesus. E hoje nós estamos aqui, Jesus, para te agradecer, para celebrar a tua vitória, porque é na tua vitória que eu alcancei a minha vitória. É através da tua vitória, Senhor, que o teu povo está aqui hoje, adorando e glorificando o teu nome, através da tua vitória, Pai, que nos alcançou. E eu pergunto para você hoje que está aqui, você já aceitou a esse Jesus? Você que está aí na live online aí, a palavra é para você também. O mesmo Espírito que habita aqui, ele pode te alcançar aí também. Você já aceitou a esse Jesus? Você já confessou com a sua boca, como estava escrito ali, como o pastor falou? Confessar com a sua boca, reconhecer que ele morreu e ressuscitou, que ele é o único e suficiente Salvador, que não há outro Deus além de ti, que ele é o ômega, aleluia. Ele é o alfa, ele é o princípio e o fim. Não há outro além dele. Ele criou tudo apenas com a força do poder da tua voz. E nós muitas vezes damos de marrento por coisas insignificantes. E ainda desafiamos a Deus. Se Deus, você não fazer isso para mim, eu não vou na igreja. Deus, se você não fazer isso para mim. Irmãos, você que está nos ouvindo aí, nós temos que criar vergonha na cara. Nós que necessitamos de Deus, não é Deus que necessitamos de nós. Deus vai ser sempre Deus. Ele está na glória eterna. Nós temos aqui pouquinho. O que é a vida nossa perante a vida eterna? Temos que consertar. Temos que entender a Páscoa de verdade. Temos que entender o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e por você. A partir do momento que nós comemorar a Páscoa de verdade, nós vamos entender o verdadeiro amor de Jesus. Um amor que transcende, um amor que liberta, um amor que não olha para defeito, o amor que não olha para cultura, o amor que não olha para cor nem grau de escolaridade, o amor que não olha se você é rico ou é pobre, é Jesus Cristo. Esse amor que morreu na cruz por mim e por você. Ah, Jesus. Ele é tão bom, que quando ele estava subindo para o céu, ele disse: eu rogarei ao Pai que te mande outro Consolador. E esse Consolador está aqui hoje. Aleluia. O Espírito Santo está aqui hoje. Foi ele que falou comigo para fazer aquela oração. E da mesma forma que eu tenho ele aqui hoje, você pode ter também. E eu vou te falar, irmão, se você não teve essa experiência com o Espírito Santo, se você crê, vem aqui na frente que eu vou fazer uma oração agora. Venha crendo que tu vai sentir algo novo a partir de agora. Só venha se você crê, crendo que Jesus pode mudar a sua vida, crendo que Jesus pode mudar o seu cativeiro, crendo que Jesus pode mudar tudo
o que você fez do passado e te fazer uma nova criatura. Aleluia. Glória a Deus. Se você crê, se você quer sentir essa presença, vem aqui na frente. Talvez você está pensando aí com vergonha. Estou te oferecendo a presença do Espírito Santo. Oh, Jesus. Se a tua presença explodisse o corpo, Pai, nesse momento eu estava em pedaços. Porque eu sinto tanto a tua presença neste momento. Olha lá. Olha lá, prova de amor mais e estarei eu, estarei eu que me aceitar. Senhor. Aleluia. O Santo. Diz aqui, ó Pai. Eis aqui, ó Pai. Filhos e filhas, Senhor. Que ouviu a tua voz aqui hoje. Que está aqui na frente, Deus, porque sentiu a tua presença. Ó Deus, eu não sou nada, mas tu és tudo. Tu sondas e conheces o coração de cada um, Pai. Deus, eu te peço neste momento que teu Espírito Santo comece a agir agora, Pai. Comece a encher, Senhor. Comece a tocar, ó Pai. Comece a quebrar todos os laços que atrapalham, Senhor, de sentir mais a tua presença. Eu te peço, Deus, que tu possas repartir o que está comigo neste momento com teus filhos. Senhor, isso é bíblico, porque eu li na tua palavra. Deus, reparta neste momento, Deus. Começa a encher o teu filho da tua presença, Pai. Começa a transbordar da tua presença neste momento, Deus. Transborda, Pai, do teu Espírito Santo. Tu sabes, ó Deus, que cada um necessita neste momento, Pai. Tu sabes, Senhor, a dor no coração, algo que só ela e tu conheces. Ó Deus, neste momento tu sabes que o coração dela está prestes de explodir, Senhor, porque ela já ouviu a tua voz e ela está sentindo a tua presença neste momento. Senhor, pega essas lágrimas, Senhor, e colhe e leva, Senhor. Que possa trazer essas lágrimas com vitórias na sua vida, Pai. Muitos têm falado, muitos têm criticado, Senhor, mas tu, Senhor, estás com ela. Coloca seus anjos 24 horas ao redor dessa família, Pai. E todo levante de Satanás eu repreendo agora em nome de Jesus. Que aquele lar seja lar de vitória. Que a sua empresa seja abençoada, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Ó Deus. Está aqui também, ó Pai, como é que chama, irmã? A Márcia. Ah, Deus, tu conheces, Senhor. Tu tem visto cada momento que ela passou nesses tempos. Jesus, eu não sei, mas tu sabes. Tu sabe a dor que essa mulher tem passado ou está passando. Ó, Senhor Jesus. Só o Senhor pode aliviar a dor.
Só o Senhor pode transformar a dor em alegria. Só o Senhor, Pai, pode dar conforto ao coração partido. Neste momento, Deus, eu te peço que o seu Espírito Santo entre dentro dela, Pai. Vai lá naquele coração, Senhor, que está ferido e começa a tirar toda mácula, Pai. Começa a tirar toda dor, Senhor, e começa a passar um bálsamo, Pai. Que o amanhã dela seja diferente, que o brilho nos teus olhos volte, Pai. Que ela volte a sorrir na tua presença, Pai. E tu, aleluia, lá, cala, assim, me canta na maia. Que tu possas dar para ela, Senhor, o que ela necessita e está te pedindo, porque ela te pede algo, Senhor. Conceda para ela, Pai, mostra para ela o teu poder, Deus. É o que eu te peço, Pai. E essas lágrimas que está sendo derramada, Pai, os seus anjos colha neste momento, Senhor, e leva, Pai, ao teu reino. E de lá, ó Pai, tu possas escrever no teu caderno, Pai, a cada pedido dela, Senhor. Ela está aqui, Pai. Nós sabemos, Pai, que ela tem passado por muitas provas. Mas ela está aqui hoje porque o Senhor trouxe ela aqui hoje. Eu não sei, Pai, como chegou, mas vai sair daqui hoje diferente. Porque eu disse que ninguém ia sair daqui hoje da mesma forma que entrou. Espírito Santo, toma nesse momento, em nome de Jesus. Está aqui também, ó Pai, os nossos dois novos obreiros, a Eliandra e o Josafá. Ó Deus, menino de ouro e menina de ouro. Tu tem visto, Senhor, tu tem visto cada levante, Pai, que tem acontecido na vida deles. Ó Deus, eu não sou a pessoa mais adequada para falar neste momento, porque eles são amigos e eu conheço muitas coisas que passam na vida deles. Por isso, Espírito Santo, eu vou te pedir que só o Senhor haja neste momento. Espírito Santo, neste momento, entra, Pai, na vida dos dois, na vida da sua filha, na família dela, dos seus pais, na família dele, Pai, também dos seus pais. Pessoas que conhecem a tua palavra, Pai. Jesus, não deixa o inimigo ceifar a nenhum sem ter reconciliado contigo. E traga salvação para seu lar, Senhor. Ah, papai, tu falaste que tu salvaria um e a tua família. E nós te pedimos, Deus, que tu haja nesse processo para salvar a família inteira. E que eles possam congregar aqui conosco. E, Pai, que eles possam testemunhar, Senhor, a tua vitória, Senhor. Porque a maior vitória é a conquista de morar contigo nos céus. Não é ouro nem prata, mas sim a salvação. Receba em nome de Jesus, Eliandra, neste momento, a mão do Espírito Santo. Receba neste momento um calor sobrenatural na sua vida, que tu começa a receber novamente aquele gozo que você sentia no passado, aquele amor tão carente no início, quando você tinha tantas dúvidas. O teu Espírito Santo nunca te abandonou. Ele está aí contigo neste momento. Aleluia. Receba Ele, aceita Ele, ouça Ele falando contigo a cada dia. Ele tem falado e Ele tem cuidado de ti. Livramentos e mais livramentos Ele tem providenciado na sua casa. Ah, um dia tu vais saber. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui também, Senhor, a nossa diaconisa, Isabel. É, Jesus, é a menina dos teus olhos. É verdade, Espírito Santo. Tu conhece, Pai, e tu sabes o que ela necessita. Tu sabes, Pai, que ela é mimada, ela quer um abraço teu, Jesus. Ela fala contigo sempre isso, me abraça, Jesus. Espírito Santo, me abraça. E neste momento eu peço a Ti, Espírito Santo, que Tu vai de encontro a ela e abraça ela. Peço até a Michelle para dar um abraço nela neste momento. Receba o abraço agora do Espírito Santo. Que a unção do Espírito Santo
derrame sobre você neste momento, que isso consiga sentir agora algo novo, algo talvez que tu conhecia no passado, e o Espírito Santo está te devolvendo agora. Receba em nome de Jesus a unção nova, um alívio para esse coração. Encha, Jesus, essas duas agora da tua presença. Encha, Senhor Jesus, agora da tua presença. Ah, Espírito Santo, derrama da tua glória, do teu poder. Revista com teu sangue, Senhor, o sangue que na cruz pagou todos os pecados. Receba, Jesus, agora a tua igreja, a cada membro que está aqui hoje, Pai, que eles voltam hoje diferentes, tomados das tuas decisões, Senhor. Nós só anunciamos que está na tua palavra, e a tua palavra é fiel e verdadeira para cumprir. Pai, proteja aqueles que vão voltar para longe. Pai, proteja aqueles que vão voltar para perto. E que no seu lar, hoje, o Senhor, tu habitarás. O teu Espírito Santo estarás com eles, Senhor. Unja as tuas casas com teu sangue, Pai, no Cordeiro. Aleluia. Que a tua graça e misericórdia os alcance. Abençoe, Pai, as nossas famílias que estão longe, as nossas famílias que estão perto. Oh, Espírito Santo, eu te agradeço. Jesus, eu te agradeço. Deus Pai, eu te agradeço. Sou grato a Ti. E neste momento, Deus, eu encerro, Senhor, essa palavra com a certeza que Tu fez a diferença neste lugar. Com a certeza que o Teu Espírito andou e sondou e curou corações feridos. Na certeza, Senhor, que Tu venceu naquela cruz e que hoje o Teu Espírito Santo está aqui neste lugar. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus Cristo. A Luzia pede oração. Não quiser sentar por um minutinho, a pastora vai entregar umas lembrancinhas aí pela passagem da Páscoa. Uma coisinha simples, mas é de coração. Espero que a palavra tenha alcançado, né, cada irmão que está aqui também, alcançado as pessoas que nos assistiram pela live, que elas consigam viver um tempo novo nas suas vidas a partir desse momento, porque nós buscamos cada dia renovar a nossa fé, nos regenerar na presença do Senhor. Regenerar é o quê? Se fazer novo. Cada dia, a oração de ontem, o jejum de ontem não vale para hoje. Cada dia nós temos que renovar essa fé e fazer-se novamente na presença do Senhor. Então que possam ter tirado proveito dessa mensagem e Deus tenha falado ao seu coração, falado à sua vida e dado essa certeza que a ressurreição de Cristo um dia vai chegar em nós, para a nossa ressurreição, para a eternidade com o Senhor. Amém? Então, novamente, convidando você para domingo próximo, estar nesta casa, louvando e adorando a Deus com as suas vidas. Amém? Nós vamos colocar de pé para fazer a oração final, estendendo as vossas mãos para a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, querido eterno Pai, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, crendo que o Espírito Santo esteve nesse lugar, que o Espírito Santo esteve no seu coração, que o Espírito Santo trouxe a transformação que nós precisamos a cada dia, nos regenerar, nos fazermos novo na Tua presença. Que esse Espírito Santo te acompanhe, que esse Espírito Santo te guarde, leve segurança para o seu lar. As pessoas que estão viajando, a Luzia que pediu oração, mora lá em São Paulo, que Deus a conceda o seu pedido, para que ela possa dar testemunho que o Deus que esteve aqui, esteve visitando a sua casa. E o milagre e a bênção chegou nessa distância, porque nós servimos a um Deus de perto e a um Deus de longe. Que Deus te abençoe, Luzia. Que Deus te conceda esse milagre.
Então pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, em comunhão com o Espírito Santo, esteja com vocês. Amém? E se Deus é por nós, mais uma vez aplausos para o Senhor Jesus, e até domingo, assim permitir.